Eu lembro também que quando no mês passado a gente conversou aqui sobre a entrega da ECD, a gente falou muito sobre a questão de configuração de plano de contas. No Sim, caso aqui, tem algum detalhe importante que precisa passar para o pessoal sobre essa questão de configurar o plano de sim, contas sim. também? Também vai ter. Segue alguns padrões que existiam também no ECD, vai seguir aqui na SF. Então, olha só, vamos mudar agora de módulo. Ó. Vamos lá para o módulo contábil. A gente vai em manutenção, grupos, plano de contas. Aqui é importante a gente observar aqui, ó, vou no meu grupo de plano de contas, que é da minha empresa Teste SF aqui, vou abrir. Tem várias configurações, mas como sempre eu vou mostrar só o que interessa nesse momento, tá? Então não adianta eu ficar falando sobre todas as configurações que vai confundir vocês. Eu quero chamar a atenção para essa abinha aqui do SPED. Você vai configurar a instituição. O que é a instituição? São os planos de contas que você vai fazer a ligação do seu plano de contas que você trabalha com o plano de contas referencial da Receita. Então a gente pegou, colocou todos os planos de contas da Receita aqui, todas as variações. Então você vai escolher qual o plano de contas que você vai fazer essa referenciação nesse momento. É aqui que você escolhe, tá? Eu escolhi aqui um de teste e coloquei aqui plano de contas de para. Então, o que eu vou fazer? A amarração, ligar o meu plano de contas ao plano de contas referencial para que quando o Calimba exporte os dados para o SEF, ele entenda os lançamentos que foram feitos, né? Só lembrando que no SCD isso era opcional. Já no SF é obrigatório, você tem que fazer a referenciação do plano de contas para o SF, tá? Então, por enquanto, no grupo é isso aí. Tem uma pergunta do Wilson aqui, aproveitando a carona, Lucas. Olha aí, ó. Tem que fazer um encerramento da empresa para transmitir a SF? Tem também. Isso aqui já está no roteirinho aqui, eu vou mostrar para vocês o encerramento das contas de resultado. Como foi feito na SCD, também tem que fazer na SF. Muito bom. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a questão da natureza da conta. Como é que a gente mexe com essa questão? Então, Onde que a gente informa a parte da natureza da conta? isso. É dentro do plano de contas. Inclusive, além da natureza da conta, tem algumas outras configurações que a gente vai abordar aqui dentro do plano de contas. Olha só, no módulo contábil, vamos abrir aqui, ó, plano de contas, plano de contas. Aqui tem uma série de observações a serem feitas, tá? Uma delas, já que a gente já está nessa tela, é o lance da hierarquia, a mesma ideia que eu citei no ECD. O que é a hierarquia? Por que eu cito sempre a hierarquia? Porque isso gera muito erro na hora de validar lá no validador. Então, já estou cercando para que não haja esses erros, tá? Então, a hierarquia é o seguinte: todos conhecem o plano de contas. Então, aqui tem o início de um plano de contas, onde a minha conta 1 é ativo. Isso é coisa básica, todos os planos de contas começam assim, geralmente. Então, vocês vão observar aqui na hierarquia o seguinte: a conta 1 é o ativo. A conta 1.1 é o ativo circulante. E por aí vai. Depois tem o disponível, caixa geral, e depois vem a primeira conta analítica que aparece aqui, que é a conta caixa. Beleza? Então aqui na coluna analítica vocês vão perceber que essa aqui é a conta analítica. Aqui vocês vão perceber que tem 5 níveis. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 níveis dentro do meu plano de contas. Isso é a hierarquia que o SF vai considerar na hora de validar. Então, o mínimo de níveis que eu tenho que ter são 4. Eu posso ter 5, posso ter 6, posso ter 7, posso ter mais. 3 níveis não, então o mínimo é 4. Então eu tenho 5, eu estou dentro da regra, beleza? Uma outra observação: se eu comecei com 5 níveis, todo o meu plano de contas tem que ter 5 níveis também. Então, se eu descer um pouco, olha, vocês vão observar que o que começa com 111,02 são os bancos. E o 020001 já é o primeiro banco.
e todos os bancos vão seguindo aqui, 01, 02. Então, consta também que são 5 níveis. Olha só, tudo que começa com 111.02.000.1, 2, estão dentro desse nível de banco. Então, também são 5 níveis. Quando você for lá para a parte do passivo, também tem que ter 5 níveis. Então, todo o plano de contas tem que seguir 5 níveis para dar certo. No meu exemplo, se o seu tem 4 níveis, todo o plano de contas tem que seguir 4 níveis. Beleza? Então, essa é a primeira observação que eu quero fazer com vocês. Outra já é a natureza que o Renan perguntou ali para a gente. Então, eu vou abrir uma configuração aqui de uma conta caixa, por exemplo. Eu vou editar aqui na canetinha à direita. Ó. Bom, aqui dentro, na aba Configurações Contábeis, a gente tem aqui Configuração Geral, Natureza da Conta. Então, isso aqui serve tanto para ECD quanto para ECF. Aqui você indica qual que é a natureza da conta, tá? Depois eu vou mostrar que a gente criou incluiu em um relatório uma informação, é o relatório do plano de contas referencial. A gente incluiu uma coluna onde ela indica a natureza da conta. Ficou a melhor para você conferir. Isso lá no finalzinho eu vou mostrar para vocês esse relatório, porque você consegue ter uma visão geral do plano de contas e saber quais contas têm quais configurações da natureza da conta, tá? Então Ô, fica Lucas, mais fácil de conferir. Só aproveitando rapidinho aqui, um tempinho, o José Ricardo, que é membro da Projetos, está aqui no chat junto com a gente dessa live, tá? Se você tiver alguma dúvida, vai deixando aqui, o José Ricardo vai respondendo no chat mesmo e depois a gente vai selecionar algumas perguntas, caso não tenha sido abordada no roteiro, para a gente responder para vocês aqui ao vivo também, tá bom? Aproveita e já deixa para a gente no chat também uma coisa muito importante. Se esse horário de live é bom para você, tá? A gente mudou os nossos horários para tentar trazer assim um horário que fosse legal para que todo mundo conseguisse aí estar junto com a gente, mandar suas dúvidas, né? Então vai compartilhando aí se esse horário tá legal para você, tá? Então, ó, dúvidas, manda aí que o José Ricardo tá disponível, à disposição para ajudar e depois a gente vai selecionar algumas para responder. E manda aí se esse horário tá bom para você, se você tem outra sugestão de dia e horário também, manda que a gente vai ouvindo aqui e ajustando para as próximas. Isso aí. Vamos lá, Lucas, pode continuar. Foi bom para o Lucas dar uma respirada aqui. Se ele quiser beber uma água também, tá bom? Senão eu não consigo falar direto, não. Vamos lá, então. Então, olha só, ainda na natureza da conta, eu tenho as observaçõezinhas aí para vocês. A natureza da conta, ela vai servir para preencher o registro K155 de detalhes dos saldos contábeis, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é de uma ferramenta de preenchimento em lote que tem aqui no próprio plano de contas. Por que preencher em lote? Porque às vezes você tem 100, 200 contas para preencher a mesma natureza da conta, você vai fazer isso de uma vez só. Se você marcar, você pode escolher as contas clicando aqui nos quadradinhos aqui, pode marcar todas, você que vai escolher. Depois você vai entrar em ações e tem aqui alterar em lote. Nesse alterar em lote, você vai escolher a natureza da conta e para as contas que você selecionou ali, ele vai preencher todas de uma vez só, evitando que você entre uma por uma e faça essa configuração, tá? Então esse é um detalhe importante aí, que eu até não citei isso na live do ECD. Vocês verem que é muito detalhe, e isso aí acabou passando batido, mas como agora tem que fazer esse lançamento nessas informações, é importante você saber esse lançamento em lote aí, tá? Outro detalhe também, deixa eu ver aqui, eu comentei já para vocês do relatório, que a gente vai ver no final. Ah, tá, e tem outra coisa aqui. Houve uma melhoria nessa tela. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar para vocês isso aqui. Deixa eu pegar uma conta qualquer. Ignora, por favor, aqui a descrição da conta, porque eu quero dar o exemplo para vocês, tá, gente? Se você abrir uma conta qualquer na configuração e tentar lançar aqui na natureza, e lançar na natureza da conta a 9 outras,
Se você fizer esse tipo de lançamento e salvar, essa conta não será mais exibida no relatório de advertência, que é aquele que aparece no momento que você gera o seu SPED ACF. Então, essa conta não deve aparecer lá. Inclusive, ele não exibe as contas com a natureza 9 e outras, pois não devem ser referenciadas. Essas contas que são 9 outras não devem ser referenciadas. E geralmente essas contas são contas de resultado. Deixa eu ver se eu abro uma aqui. Geralmente são as últimas lá. Resultado. São as contas lá do final do plano de contas, ó. Deixa eu ver se eu lancei nessa aqui, por acaso. Ó, essa aqui, que é uma conta de resultado, eu já havia lançado 9 outras. Então, geralmente essas contas não devem ser referenciadas, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a referenciação das contas. E uma melhoria disso é que no relatório de advertência não exibe mais elas, porque ficava poluindo, muita informação na tela para vocês lá.